estaremos estudando especificamente sobre os atributos, pois na modelagem de dados trabalhamos com entidades, atributos e relacionamentos. Então, nós já vimos que uma entidade é representada por um conjunto de atributos. Os atributos são as características de uma entidade, é tudo aquilo que define uma entidade. E eles são propriedades descritivas de cada membro de um conjunto de entidades, ou seja, para cada membro cadastrado, ele vai fazer uma descrição desse membro. E cada entidade tem seus próprios valores nos atributos. Por exemplo, ali no cadastro, o nome, o RG, o endereço e a cidade, a Jaqueline, é um membro deste conjunto de entidades. E está descrevendo ela, esse conjunto de atributos. E esse conjunto de valores dentro dos atributos estão descrevendo a Jaqueline, porque tem o nome dela, o RG, o endereço, a cidade onde ela mora. Para cada atributo existe um conjunto de valores possíveis, chamado domínio. Ou seja, dentro de cada um desses atributos tem um conjunto de valores que são possíveis, que podem ser utilizados ali, que podem ser armazenados ali. No caso do nome, o RG, o endereço e a cidade, cada um deles tem as suas particularidades e os seus possíveis valores, que é o que a gente vai estar vendo especificamente nos próximos slides. Nos próximos slides, vamos estar estudando a classificação desses atributos quanto ao seu domínio, ou seja, aquelas informações que podem ser gravadas dentro desses atributos. Então, neste caso, eles podem ser simples. Os atributos simples também são conhecidos pelo nome de atributos atômicos, ou seja, eles não são divisíveis. Você não pode pegar um atributo e ele não pode ser divisível em partes. Então, no caso, a gente tem 3 exemplos aqui, ó. O estado, então não temos como desmembrar, né, o atributo estado em 2 ou mais atributos. A cidade também não. E nem o número de matrícula de um aluno. Os atributos compostos, eles são o contrário dos atributos simples, pois eles podem ser divididos em partes menores ou subpartes, os quais representariam atributos básicos mais simples, com significados independentes. Então, um exemplo, o endereço. O endereço pode ser subdividido em vários itens. Então, em um endereço, podemos ter várias coisas, como rua, cidade, bairro, rua, número, cidade, bairro, CEP. Então, aqui a gente tem um exemplo. E o sobrenome? O sobrenome também pode ser subdividido em um nome do meio e o último nome. Então, eles são atributos compostos, pois eles podem ser subdivididos em atributos, 2 ou mais atributos que compreendem ainda assim aquele domínio dele, aquela característica que ele se pretende estar armazenando. Os atributos monovalorados não significa que dentro do cadastro só pode ter uma palavra. Não é assim. Ele é um atributo que possui apenas um único valor. Então, um exemplo, esse é o João da Silva. O João da Silva, o nome é um atributo monovalorado. Por quê? Não é porque ele só tem um único nome, mas é porque o João da Silva, mesmo se ele se chamasse João da Silva Menezes Agostinho, se ele tivesse muitos nomes, porém, ele é monovalor, ou seja, ele só tem um nome, ele não pode ter 2 nomes diferentes. Ora ele usa um, ora ele usa outro. Então, o nome é um nome monovalorado. O RA também é um atributo de único valor, porque um aluno não possui 2 RAs distintos. E o CPF também, ele não possui vários CPFs distintos. Por isso que ele é chamado de monovalorado. Pois, para cada pessoa cadastrada, só poderá ter apenas um único valor referente àquele atributo, não podendo ter mais de um. Os atributos multivalorados são o contrário dos atributos monovalorados. Eles possuem um ou mais valores para o mesmo atributo. Por exemplo, o atributo idioma de uma entidade aluno pode conter os valores inglês e francês. Então, são 2 informações diferentes. Ele pode ter curso de inglês e de francês. Para um outro aluno, poderia conter apenas um valor, espanhol, não tem problema, tem um só. Porém, em muitos cadastros pode acontecer mais de um valor. Para um terceiro valor, poderíamos ter 3 valores para este atributo.
Então, o idioma é multivalorado, o telefone, pois a pessoa pode ter dois números de telefone distintos. O e-mail também, pois a pessoa também pode ter mais de um e-mail distinto. Então, são multivalorados, quando a mesma pessoa pode ter mais de um. Os atributos derivados são quando o valor desse atributo pode ser derivado de outros atributos ou entidades a ele relacionadas. Por exemplo, o tempo de casa. O tempo de casa de um funcionário pode ser calculado, ele não precisa ser, por exemplo, digitado pela pessoa que usa o sistema. Ele pode ser automático, ele pode ser calculado pela data corrente, que é a data do sistema de hoje, menos a data de contratação dele, que está armazenada. A data de devolução de um empréstimo numa biblioteca também pode ser um atributo derivado. Ele pode ser derivado da data corrente, que é a data de hoje, mais 7 dias. Então, ele pode ser armazenado automaticamente. Essa informação não precisa ser fornecida por alguém ou digitada por alguém. Ela pode ser calculada. Então, temos um exemplo, um empréstimo de livro pego na data de hoje, 5 de maio, mais 7 dias. Essa data de devolução será 12/5/2020. É só programar para o computador realizar este cálculo automaticamente. Por isso ele é chamado de atributo derivado, pois ele é derivado do uso de outros atributos. Em alguns casos, uma entidade pode não necessitar de um valor aplicável a um de seus atributos, um ou mais. A representação de um atributo sem valor é colocarmos um valor especial, chamado null. Null também pode ser utilizado quando não conhecemos o valor de um atributo. Por exemplo, quando você desconhece a data de nascimento de uma pessoa. Então, você pode pular aquele registro, pular aquele atributo, e ele vai ficar armazenado null. Num exemplo num cadastro de um funcionário, se o funcionário não tiver filhos, o nome do dependente pode ficar nulo, pois ele não possui o filho, então não vai ter o cadastro do nome do dependente dele, que é o nome do filho dele, ficando registrado como null, que é nulo em português. Existe em todas as entidades o atributo identificador, que é aquele atributo que identifica cada registro unicamente. É um atributo que uma pessoa não vai ter a mesma informação para aquele atributo, igualmente o seu ou de alguém que esteja cadastrado naquela entidade. No caso, o CPF é um atributo que identifica, pode ser chamado atributo identificador, pois ele identifica unicamente cada pessoa dentro de um país. É por isso que foi exigido para o cadastro do auxílio emergencial, quando baixaram os aplicativos para fazer este cadastro, as pessoas que precisavam receber o benefício financeiro concedido pelo governo estadual, as pessoas tinham que colocar o número do CPF para o governo federal identificar aquele cidadão e poder colocar ele na planilha lá de lançamentos. Existe também o atributo de relacionamento, que é um atributo identificador de uma entidade que vai aparecer em outra entidade. Então, o atributo de relacionamento, ele é um atributo identificador que mudou de entidade, ele foi para uma outra entidade para poder identificar aquele sujeito, aquele indivíduo, ou aquela coisa, ou aquele conceito. Então, um exemplo seria o código do cliente, um código do produto que esteja numa compra, por exemplo, um código do curso que esteja no cadastro de um aluno. Nesse caso, tem o Joãozinho, que ele tem o número da matrícula dele e tem o código do curso, para identificar o curso que ele faz. Então, é um atributo de relacionamento, porém é um atributo que veio de outra entidade. Lá na outra entidade, o código do curso era atributo identificador, mas ele foi trazido para cá para poder identificar o curso que ele faz. Terminei a explicação desta aula e se você tiver com alguma dúvida, coloque a sua dúvida lá nas postagens das aulas da semana que eu estarei tirando as suas dúvidas. Obrigada.